Salve, estamos no ar, podcast Frequência da Mata. Aqui quem vos fala é Fernando Konezuki. Nesta edição temos o prazer aqui de anunciar a entrevista com o Comitê pela Desmilitarização da Polícia e da Política. De trilha, vamos escutar Ação Direta com a música Desconstrução, Catarse com a música Sabedoria Parte 2, Antagônicos com a música Assassinos, Lírica Podrita com a música Bomba em El Sistema. Bom, nesse segundo bloco eu tenho o prazer aqui de anunciar o Comitê pela Desmilitarização da Polícia e da Política. Meu velho, muito obrigado por ter vindo aí hoje. Opa, valeu pelo convite aí, vamos mandar essa ideia aí. Demorou. Bom, primeiro, gostaria de saber como que nasce, como é que surge o comitê? Bem, o comitê nasce, na verdade, faz mais de um ano que o comitê existe, né? Mas as condições objetivas, né, para tocar esse debate eram condições muito adversas, né? Porque não é um debate fácil, é um debate difícil, e, portanto, a gente não conseguiu, né, ter a capilaridade que hoje esse debate tem, né? Então ele surge o ano passado, em torno de novembro, mais ou menos, né? A gente abriu uma campanha nacional, né, pela desmilitarização da polícia e da política, porque a gente já vinha percebendo que havia um processo crescente de militarização, né, do Estado. Já há muito tempo a gente tem debatido isso no Tribunal Popular, desde 2008, quando a gente julgou os crimes do Estado brasileiro. Mas nesse último período, em especial, né, com a Copa do Mundo, com os megaprojetos, com as Olimpíadas, né, esse processo ele vem se acelerando, né? Aqui em São Paulo, a cidade de São Paulo,
é a cidade que mais militarizou, né, nesse último período. Foi o grande laboratório de teste foi São Paulo, né? A operação saturação, por exemplo, com o governo Alckmin, né, que elegeu uma forma, né, de criminalizar cada vez mais, né, a população pobre, aquela trabalhadora que está nas situações mais precárias. Ele agravou essa situação. Aliás, ele é o ideólogo de toda essa política fascista de segurança pública que está posta aí, né? Aqui na cidade de São Paulo tem uma operação que já desde o segundo governo do Kassab, né, ela vem sendo implantada desde o começo do segundo governo, que é a Operação Delegada, né, que é a contratação de policiais pelos municípios, na verdade, começa aqui em São Paulo. Hoje são 6.000 policiais que fazem bico para a Prefeitura de São Paulo, né? Hoje talvez muito pior, inclusive, do que a época do Kassab, porque esses policiais que fazem bico estão fazendo bico à noite. Aí a gente, à noite, né, a gente sabe o que significa isso. Então, a partir disso, né, a gente vinha debatendo a desmilitarização. Mas o que, né, detonou mesmo a possibilidade, né, da gente fazer esse debate sobre desmilitarização a sério, profundamente, de forma mais ampla, massificada, né, foram, né, os atos de junho. Aí, a partir daí, né, a violência policial ganhou as manchetes de jornal, a TV e tudo mais, né, e aquilo que acontecia na periferia já vinha acontecendo, né, na mesma dimensão que acontece hoje, porque nada mudou. As balas dos atos no centro são de borracha, mas as balas da periferia são balas letais, né? A molecada continua apanhando, tem o toque de recolher que a polícia tem dado para diversas regiões de São Paulo. As mortes continuam acontecendo, os tocaninjas continuam matando, não mudou absolutamente nada, né? Mas que ficou visível. E a partir dessa visibilidade, principalmente da criminalização e violência contra os jornalistas aí da mídia burguesa, né, abriu-se a possibilidade de você ampliar esse debate. Perfeito. Pensando na questão organizacional do comitê, quem que faz parte hoje? Como que vocês se organizam como comitê? Então, na verdade, a gente tem diversos grupos que participam, porque o comitê não é só em São Paulo, né? Tem um comitê em São Paulo e no Brasil. O que a gente tem, do ponto de vista da organização do comitê, a gente tem assumido aquilo que é uma bandeira histórica da classe trabalhadora, que é mais democracia, né? Então, a gente aqui em São Paulo iniciou o debate a partir dessa provocação e a organização, a partir da provocação do Tribunal Popular, e hoje no Brasil nós temos 8 estados com comitês, né? E tem mais 10 estados que estão discutindo a montagem de comitês. E mais aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem vários comitês sendo montados, né? Na periferia, a gente tem Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul. A gente tem discutido essa coisa da periferização, interiorização e descentralização. As outras cidades aqui, Atibaia iniciou uma conversa, Bragança Paulista, Campinas está funcionando, São Carlos vai acontecer o comitê, Barretos, Franca, agora sábado nós vamos discutir com Jundiaí e Itupeva a formação dos comitês, né? E aí no Brasil a gente já nem sabe mais quantos lugares estão debatendo, né, a montagem de comitês, né? Isso posto quer dizer o seguinte, que, né, existe uma possibilidade muito grande desse debate, e o que a gente tem tentado provocar, né, nos comitês, na formação dos comitês, é que sejam comitês geralmente com uma conformação horizontal e que respeite, né, o que aconteceu a partir de junho no Brasil, que é, né, a gente não apresentar nenhuma proposta definitiva e sim construir, né, com a classe trabalhadora que alternativa de segurança pública, e que segurança pública é essa, né? Perfeito. Tratando-se do comitê em São Paulo, há diálogos com outros coletivos, há conversas, há atividades, como é que se desenrola isso aqui? Então, a gente tem discutido com outros grupos, né?
segunda-feira, por exemplo, a gente fez uma atividade lá no Céu Butantã com o coletivo Anastácia Livre e com o coletivo contra o genocídio da população preta, jovem preta da periferia, né? A gente fez essa atividade e outras atividades a gente vai fazer. Dia 10 de dezembro, por exemplo, a gente pretende fazer uma atividade ampla. 10 de dezembro é quando se comemora os direitos humanos, né? Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Que aqui no Brasil isso é uma piada, né? Virou uma piada, né? E aí a gente vai fazer, a ideia é que a gente faça atividade com diversos grupos na periferia e na região central, né? Mas valorizando a atividade na periferia, né? Perfeito. Vou fazer uma pequena pausa aqui para a gente escutar o som. Respeito às crianças, isso é sabedoria. Se liga a tudo, carinho, amor, compreensão. É tudo, o ódio, maldade, preconceito, racismo. Através do rap, vamos destruindo. Nosso combate é por um mundo justo, igualitário, libertário, onde respeito seja mútuo. Eu quero ver você curtir, brincar, se divertir, ter muitas amizades, sonhar e ser feliz. Nunca se conforme com um mundo injusto. Se empenhe na leitura, se dedique aos estudos. Preservar a natureza, respeitar os animais. Não jogar lixo nas ruas, assim que se faz. Ame a paz, mas nunca dê a outra face. Violência pela violência é a atitude dos covardes. Nunca troque suas amizades, seus sonhos por futilidade, desejos momentâneos. Não se iluda com a moda massificadora. Seja você da sua vida percussora. Atitude, respeito, consciência crítica. Não se compra, se conquista. Vem, vamos embora, quem sabe faz a hora. O rap é sabedoria pra nós do gueto, uma escola. Sou criança, criativa e curiosa. Sou criança, brincalhona e amorosa. Sou criança, negra de periferia. Só quero respeito, amor, sabedoria. Sou criança, criativa e curiosa. Sou criança, brincalhona e amorosa. Sou criança, negra de periferia. Só quero respeito, amor, sabedoria.
Tamo aí de volta. Bom, quando a gente fala de desmilitarização da política, o que é isso exatamente? Então, é importante, né? É importante muito a gente discutir o que é o Estado, o que representa o Estado, né? O Estado é um aparato de controle da burguesia, né? O aparato da burguesia que controla a classe trabalhadora. Então, desde a formação do Estado, o Estado ele é repressor, né? Aqui no Brasil tem um histórico, né, absurdo de repressão, né? Repressão de todas as lutas, enfim, né? Mas tem uma questão nesse último período, e aí esse último período não é um período curto, é um período longo, né? É que o capitalismo ele passa a se conformar de uma outra forma, né? Se o capitalismo não tem racionalidade nenhuma. Mas desde a Segunda Guerra Mundial, quando você tem a divisão dos blocos, né? Capitalismo e socialista, né? Que não é socialismo, aquilo ali, mas era uma perspectiva e uma disputa, havia uma disputa, né, de projeto, por mais degenerado que fosse o bloco soviético, né, o fantasma da possibilidade para o capitalismo, o fantasma da possibilidade de você ter, né, uma disputa efetiva com a classe trabalhadora, né, para o capitalismo, fez com que o capitalismo passasse a estruturar a violência do Estado. E a estruturação da violência do Estado ela passa a ser de uma forma mais sofisticada e muito preocupada com qualquer possibilidade de ascenso da classe trabalhadora a partir, né, do fim da Segunda Guerra Mundial. Que aí você divide o mundo em dois blocos, né? O bloco capitalista, o socialista, e aí o Estado capitalista passa a organizar, né, o terrorismo de Estado. E a partir da OTAN, eles organizam os exércitos secretos e a partir daí, né, os exércitos secretos tiveram uma série de ações atribuindo à classe trabalhadora, né, os grupos que defendiam a luta armada, os atos, né, terroristas do Estado, né? Então isso foi a primeira ação do Estado capitalista contra a classe trabalhadora, né, e atribuindo à classe trabalhadora essas ações. Aqui no Brasil, o Brasil ele começa um processo de estruturação dessa violência do Estado a partir, óbvio, da Segunda Guerra Mundial também, nesse período que foi montada a polícia secreta aqui, o Felinto Miller foi a grande figura, né? E prende vários comunistas, anarquistas tal, e manda a Olga Benário, né? Um caso mais conhecido é o da Olga Benário, que é mandada para a Alemanha para morrer, né? Mas efetivamente a partir de 64 que essa violência ela passa a se estruturar aqui, né? O governo dos Estados Unidos, que acaba sendo os Estados Unidos acaba sendo o país central do capitalismo, começa a treinar, né, o oficialato na Escola das Américas, que ficava no Panamá, né, para que esse oficialato defendesse a política e as doutrinas estadunidenses, né? Então, a partir daí, são estimulados golpes de Estado, né? E o Brasil é vítima do golpe de Estado, né? E a partir daí você começa a fazer um movimento que é muito interessante, né? Porque o capitalismo é cheio de contradição e não tem muita lógica mesmo, né? Porque os exércitos secretos, os Estados Unidos dizia que os exércitos secretos foram organizados, a justificativa, os Estados Unidos não, os países da OTAN e os Estados Unidos inclusive, que os exércitos secretos foram organizados para conter qualquer ascenso do nazismo, fascismo, enfim, né? E quando foram descobertos os exércitos secretos, mas na verdade era o terrorismo de Estado que estava colocado. E a doutrina, por exemplo, de segurança que os Estados Unidos adota para si e para o restante do mundo é a doutrina do inimigo interno. E a doutrina do inimigo interno é uma doutrina que nasce com o nazismo, que era para perseguir os inimigos internos, ou seja, judeus, né, comunistas, anarquistas, enfim, todos aqueles indesejáveis do sistema do nazismo, né? E os Estados Unidos importa para os Estados Unidos essa doutrina e exporta para os países que estimulam o golpe, né? E aqui, então, no Brasil, o Brasil adota essa política, essa doutrina, que é a doutrina do inimigo interno com golpe militar, né? Que aí começa a caça aos comunistas, a partir de 68 principalmente, se intensifica, né? E a polícia militar ela se constitui exatamente nesse período. Agora é importante, um elemento que é muito importante para a gente entender essa atual conjuntura,
é que era o seguinte, né? O debate que se tinha, né, em 64 não era uma disputa entre comunismo e capitalismo, né? Um projeto capitalista e comunista. Era um projeto capitalista. O projeto do João Goulart era o projeto de reforma de base do capital. Não tinha nada de comunismo ali, não é? Só que acontece o seguinte, aí, a gente também sabe que o Brasil se aliou com o capitalismo internacional, né, que propunha, né, naquele momento, por exemplo, um processo de desenvolvimento acelerado no Brasil. O Plano Nacional de Desenvolvimento 1 foi daquele período, o Plano Nacional de Desenvolvimento 2 foi daquele período. Então, o processo, por exemplo, de repressão, opressão e, por exemplo, genocídio, etnocídio, naquele momento já existia. Agora descobrimos que só uma tribo foram mortos 2.000, né? 2.000 pessoas numa tribo só naquele período. Por que eu acho que é importante a gente pensar nisso? Porque esse é um período que a gente está vivendo também, agora na atualidade. Porque a gente foi adotando uma série de doutrinas do estadunidense, como, por exemplo, a guerra contra as drogas, que era a guerra do Nixon, né? Que o Nixon promoveu a guerra às drogas para combater os panteras negras, né? Que já não entendia que o pacifismo era uma arma contra a opressão que o povo sofria lá, e o Nixon faz acordo com a máfia, né, para despejar drogas nos bairros negros, e aí a partir daí, né, elaborar essa doutrina de guerra às drogas. Óbvio que as guerras às drogas no Brasil, ela não chegou lá naquele momento, mas ela vem, né, principalmente a partir do governo Geraldo Alckmin, com a política do tolerância zero, né, que já é também, né, um desdobramento da política já adotada pelo Bush pai e agravada com Bush filho a partir do 11 de setembro, né, que aí a doutrina que ele elabora é a doutrina preventiva e permanente contra as drogas. E aí ele faz o ato, aprova o ato patriótico que suspende os direitos civis e políticos, né? Até hoje isto nos Estados Unidos e aqui também, né? A gente tem que provar que a gente não fez nada de errado. Na verdade, né, do ponto de vista de segurança pública é o contrário. A segurança pública tem que provar que você fez algo, né? Então essas doutrinas, né, que nos influenciaram, né, serve, e que aqui no Brasil começa a entrar pesadamente com o Geraldo Alckmin. É óbvio que antes já tinha alguns indicativos de que essa violência do Estado iria se agravar, mas é o Geraldo Alckmin que efetivamente adota a doutrina do tolerância zero, ou doutrina preventiva e permanente contra o terror, certo? Então, aliado a isso, a gente tem um outro elemento que é importante, porque esse processo de repressão do Estado, ele está sempre associado, né, aos interesses econômicos, né? E com a eleição do Lula, o capitalismo aqui no Brasil acaba adotando uma outra feição, né? Seja pela crise do capital mundial, seja pela própria disposição do governo petista de disputar a geopolítica, certo? E passa efetivamente a disputar a geopolítica e adotar e ter um outro papel na geopolítica aqui na região, seja na África, enfim, né? E óbvio que sempre submetido aos interesses, né, dos Estados Unidos, enfim. E o Brasil, ele passa, né, por um processo de reorganização aqui da infraestrutura, ou organização da infraestrutura, e isso é importante. Aí volto para o Plano Nacional de Desenvolvimento 1 e 2, porque aqui no Brasil, né, a gente, na verdade, foi muito enganado, porque o combate à ALCA, por exemplo, fez com que a ALCA mudasse a sua característica, né? Então, a gente conseguiu que os Estados Unidos não hegemonizassem a ALCA, mas o capital, né, ele mudou a forma como como ele incidiria para esse processo, se daria esse processo de integração. Então, o que acontece a partir, por exemplo, de 2000 é que, né, o Brasil acaba sendo um país propositor, ou principal país, né, impulsionador do processo de integração regional, que é o IRSA, né, o plano
Plano de Integração Regional Sul-Americano, né? Iniciativa de Integração Regional Sul-Americana, né? Que é com Fernando Henrique, né? Mas, enfim, naquele momento o Brasil tinha um outro papel na geopolítica, e a própria disposição do Brasil de financiar o capital não era tanto como acabou se transformando no governo Lula. E aí, então, a partir do governo Lula, o Brasil acaba sendo o principal país a impulsionar o Plano IRSA, que é um plano de integração regional que prevê integração através da energia, comunicação e rodovias e deslocamento e outras formas de deslocamento da produção, né? Ou seja, deslocamento daquilo que interessa ao capital. E essas grandes obras, elas acabaram sendo absolutamente necessárias ao Estado brasileiro, né? Porque o Brasil passa a incidir em 12 países, são 11 mais países além do Brasil na América do Sul. Certo? E aí aqui no Brasil, a gente está destruindo vários países aqui, né? Hoje a gente tem um papel subimperialista, tanto do ponto de vista da dependência econômica, quanto do ponto de vista da intervenção nesses países. Então, e aqui no Brasil, esse projeto está sendo implantado através do PAC. Né? São as obras do PAC, o IRSA são as obras do PAC. E para implantar esse projeto, que é um projeto neocolonial, não neodesenvolvimentista, né? Porque você retira as pessoas das casas das pessoas sem nenhuma justificativa legal, ou se procura uma justificativa legal, que era o colonialismo atuava assim. Você precisa de mais repressão do Estado, porque, por exemplo, nesse momento o capitalismo é hegemônico no mundo. E aí, no mundo hegemonizado pelo capital, por exemplo, não precisa de mediação, não precisa de estado de bem-estar social, então você pode tirar os direitos sociais. É por isso que você privatiza a educação, você privatiza a saúde, você privatiza, né, o sistema habitacional, você privatiza tudo. Então, se você não tem, certo, os direitos sociais garantidos, o que você tem? Você tem a repressão do Estado. Então você militariza o Estado para que o Estado possa cada vez mais ser repressor e não atender os interesses da população. É óbvio que você tem outros elementos, você tem um elemento do agronegócio, você tem um elemento da reorganização das cidades, né, com a financiarização do sistema habitacional ou do próprio setor imobiliário, né, e que isso provoca um reordenamento das cidades, e também por aí também você tem que ter mais repressão e tudo mais. Portanto, né, o Estado militarizado, com legislação militarizada, seja a Lei Geral da Copa, a tipificação do terrorismo, né, ou se não, o Decreto de Garantia de Lei e Ordem, que utiliza o Exército para atuar em conflitos urbanos, né, depois que foi treinado no Haiti, agora está eficaz o Exército, inclusive está treinando outros países, saiu ontem ou foi hoje uma notícia nesse sentido, né. Então a militarização do Estado, ela é completa, né? E aí você tem um processo de criminalização, você tem todo um processo, né, de avançado de militarização do Estado, e esse processo de militarização serve exatamente a esse projeto econômico que está sendo implantado. Portanto, não basta desmilitarizar a polícia, você tem que desmilitarizar a polícia, a política, quer dizer. E o que é uma polícia desmilitarizada? Então, aí é uma questão que a gente precisa ficar muito atento, porque a gente não pode cair, né, na resposta fácil, né, porque não é a polícia que a gente está discutindo, a gente tem que discutir segurança pública. Sim. E o que é segurança pública? Segurança pública é saúde de qualidade pública, educação de qualidade pública, política de lazer, esporte, cultura, habitação, é uma outra coisa, né? Não é isso, não é polícia na rua, polícia não dá segurança, senão 70% da população desaprovaria a polícia, né? A gente tem nas periferias discutido com as pessoas, vocês querem segurança? Sim. Vocês querem a PM? Não. Então tem um problema, né? Sim. Tem um problema. Eu quero segurança, obviamente, mas não quero a PM, né? É uma outra história. Agora, tem uma questão que está posta, que é o seguinte, né? Desde o nosso segundo golpe, né, que foi a Constituição, que é uma Constituição absolutamente
ilegítima, né? Imoral e tudo que a gente queira dizer, porque uma Constituição que é feita com 1/3 de senadores biônicos da ditadura, como é que isso é uma Constituição? Uma Constituição que não foi anunciada para o povo que seria uma Constituição, a gente elegeu em quem? E as pessoas usurparam o direito de elaborar uma Constituição. A gente tomou um outro golpe. Além desse golpe, a gente tomou o golpe em relação, né, a que modelo de segurança pública a gente queria. Então, o modelo que foi instituído pelo AI-5, né, que é essa polícia militarizada, né, e como força auxiliar do Exército, ela permaneceu. Então, o que é importante agora, nesse momento? A gente debater a política de segurança pública que nós queremos. E debater isso significa o seguinte, que nós precisamos debater um projeto de sociedade, um outro projeto de sociedade. É isso que está posto para a gente. E desde o início do comitê, você colocando essa questão de debater, de dialogar, de construir essa concepção de desmilitarização da polícia, queria que você fizesse um levantamento histórico de quais atividades vocês fizeram e como foi, como desenrolou, num aspecto mais geral, as mais significativas, para a gente poder entender por onde vocês percorreram. A gente já desenvolveu várias atividades aqui na periferia, alguns saraus, a gente foi no Sarau Candeeiro, Porque a atividade ela não acaba sendo só a formação, acaba tendo outras atividades que agregam, por exemplo, o sarau faz uma concepção cultural. Não, a gente tem ido, tem debatido em escola, agora no CEL, teve ato que nós fizemos. Agora a gente está dizendo aqui de São Paulo, comitê em Campinas, já fizemos 3 atividades lá, Atibaia, São Carlos, vamos fazer agora semana que vem, Jundiaí amanhã, né? Amanhã é sábado? Não, amanhã, depois da manhã. Barretos, já fizemos debate a respeito. Temos feito diversas atividades. Agora, tem as outras atividades no Brasil, né? Goiás, Distrito Federal, agora o pessoal do Distrito Federal está fazendo uma campanha de recolher depoimentos, né, das pessoas que sofreram da violência policial, por exemplo. Ontem foi um dia que o pessoal colheu o dia todo depoimento e tem colhido bastante depoimento, né? No Ceará, o pessoal tem feito diversas atividades lá no Ceará. No Rio de Janeiro, o pessoal fez diversos debates já no Rio de Janeiro. Minas Gerais também está num processo de debate muito rico em Minas, em Belo Horizonte, em Uberlândia, né? Principalmente em Belo Horizonte, por conta das plenárias populares, das assembleias populares, né? Então a gente tem feito diversas atividades, né, no Brasil, aí, tentando agregar, né, os diversos grupos. O que a gente verifica do ponto de vista da repercussão disso é que diversos grupos que tinham a pauta da desmilitarização como uma pauta secundária, essa pauta se tornou, né, a principal pauta desses grupos, e a gente acha isso extremamente positivo, né? Por exemplo, um dos últimos atos que eu fui, alguns sindicatos que eu nunca tinha visto tocar essa pauta, estava lá com suas faixas pela desmilitarização. Ontem, no 20 de novembro, né, tinha várias faixas pela desmilitarização, ou seja, é uma pauta central hoje, né? É uma pauta que pegou. Agora, o nosso cuidado enquanto comitê é que ela seja uma pauta que ela tenha esse caráter educativo de educação política, de discussão de projeto societário, né? Essa é a nossa preocupação. Vou fazer mais uma pequena pausa aqui para a gente rolar o som. Então, herói,
Estamos aí de volta. Bom, pensando um pouco na relação do comitê com a polícia e como é que tem desenrolado isso? A gente sabe que já viu depoimentos na mídia de certos policiais, certas pessoas que trabalham para a Polícia Militar, de serem a favor também da desmilitarização e outras com uma visão extremamente antagônica, conflituosa. Como se dá efetivamente isso? Então, acho que é uma coisa interessante, né? Porque se você verificar, os policiais têm sofrido muito com esse processo de militarização, porque você tem um treinamento militar, de exército, para guerra. Você prepara as pessoas para a guerra, né? E a gente tem se deparado com algumas situações muito interessantes. Por exemplo, no Ceará, né? Muitos policiais têm sido perseguidos na corporação por denunciar o militarismo e têm sido expulsos. Esses dias mandaram um e-mail, um policial mandou um e-mail dizendo que escreveu um livro e está para ser expulso, por exemplo. Lá, no dia do lançamento, lá em Fortaleza, do comitê, a gente tinha 4, 5 policiais que foram expulsos da corporação por denunciar, né, a militarização, o treinamento militar e questionar muito isso. No Paraná também, a gente teve também dois policiais bombeiros, né, que tem feito esse debate. E a gente tem colhido informações do tipo o seguinte: 90% da corporação dos soldados e cabos são a favor da desmilitarização. É um dado bem significativo. Porque tem uma questão que diz respeito à própria categoria, à própria condição de trabalho. É uma categoria adoecida, né? O treinamento leva ao adoecimento da categoria, né? Então, tem uma movimentação dos policiais, que são, né, os praças, que é pela desmilitarização. O pessoal lá de Santa Catarina é absolutamente radicalizado, a associação de cabos lá e soldados, né? Tem uma carta que nós publicamos, inclusive, de uma das lideranças lá, fazendo um debate mais do que adequado do ponto de vista da localização do que são os policiais hoje no Brasil, né? Então, é um debate que a gente, né, obviamente que não vai deixar de fazer com eles, né? E eles têm aparecido para esse debate porque eles têm interesse nesse debate. Agora, óbvio, o oficialato, esse é contra. Esse é contra. E aí é luta de classe, né? Tá posto, né? Luta na corporação também tem luta de classe, né? E aí esses são contra, que é os 10%, né? Essa informação a gente teve de um vereador ex-militar que foi lá e deu esse depoimento, diz que se encontra aí com um grupo de policiais progressistas, progressivo, e que 90% fizeram a pesquisa e diz que 90%. Só para não ferir a verdade, eu escutei uma outra pesquisa, né, que são 70% dos policiais. Este me falou que era 90%, mas me falaram que 70% é a favor. Esse 90% e outra pesquisa 70% a favor da desmilitarização. Mas obviamente que do ponto de vista corporativo é importante que eles possam, por exemplo, fazer greve, né? E não podem fazer greve, né? Então, que possam se organizar, que possam questionar ordens, né, ilegais, né? Porque acaba sobrando para o soldado, né? Na verdade, né? O comandante, ele fica isento das atrocidades que a tropa acaba fazendo, né? Então é importante que eles possam debater isso. Eu não sei muito bem como debater essas coisas, não. De vez em quando eles aparecem nesses lugares aí e dão as caras, tal. Eles não aparecem como P2, pelo menos, né? Porque a gente sabe que aparecem muito P2 nas atividades que a gente faz, né? Mas não aparece como P2, já é algo progressivo, né? Mas eu não sei muito bem ainda como debater isso, não. Eu acho que em um determinado momento a gente vai ter que debater, e eles estão querendo debater, estão demandando isso, exatamente pelas condições de trabalho que eles se encontram, o adoecimento, a violência que repercute na vida deles. Agora mesmo, né, tem um policial do Rio de Janeiro que está lançando um livro sobre o processo violento da polícia do Rio de Janeiro. Está aparecendo muita literatura e muita tese de militares a respeito da violência dos militares e do significado da militarização, né? E é importante que a gente leia isso para que a gente possa compreender como é que o Estado veio organizando a sua violência, porque a gente não pode individualizar esse debate.
culpado da violência é o Estado burguês. A gente não pode, é este que é o ideólogo da violência, né? Então a gente não pode individualizar, a gente tem que ter muito claro quem é o inimigo da classe trabalhadora, né? Então esse debate é importante que a gente faça. Agora não sei muito bem como ainda fazer esse debate, não. A gente está tateando para ver se vai, se não vai, né? Os caras estão do outro lado nos oprimindo e de repente quer dialogar com a gente fica, né? E 2014, o que esperar de um ano de Copa do Mundo aqui, pensando na atuação da polícia e do Estado? Vai agravar muito mais a violência, está claro. Os caras estão correndo para aprovar a tipificação da lei antiterror, né? A gente tem que ter claro o seguinte, que este é o pano de fundo, a Copa, a Olimpíada, esses mega eventos, é pano de fundo para efetivação de um projeto de sociedade, né? Cada vez mais destrutiva da natureza, destrutiva da nossa subjetividade. Por exemplo, a cidade de São Paulo é uma cidade que tem 40% da sua população com sofrimento mental, e esses dados são subnotificados, porque tem um problema que é muito sério. Quem mais denuncia que está tendo sofrimento mental é a mulher. O homem, pode ser que nós, homens, estejamos sofrendo mais do que as mulheres, mas a gente não admite, né? E esse é um problema. Ou seja, quer dizer que esse dado pode ser um dado muito maior. Ou seja, é uma sociedade, um projeto de sociedade que está nos massacrando, que está destruindo a natureza. Esses dias a gente ficou sabendo, né, com dados, eu vi o mapa, né, que está acontecendo um processo de desertificação, por exemplo, na Amazônia, né, ali na fronteira, no Mato Grosso, né, as savanas já estão tomando conta. A savana é o primeiro processo de desertificação, percebe? Então tem um processo de destruição acelerado, né, e isso tem a ver, né, com esse processo de agravamento da violência do Estado e a justificativa. Então eles estão buscando a justificativa, né? Seja através desses programas de TV, da Atena, da Vida, porque essa intervenção do Estado nas nossas vidas, né, tem muito a ver com o estado de terror permanente, que o medo, né, a política do medo. Esses caras cumprem isso muito bem, né? Marcelo Rezende, da Atena, esses caras. E aí a gente abre mão da liberdade em nome de uma segurança que nunca vem, porque se fosse uma segurança que viesse, a gente não seria um país, né, a matar tantos jovens, né? São 50 mil notificados, porque subnotificação vai para os 60 mil mortes ano, a maioria jovem, negro, descendente indígena, né? E a gente está matando só com 50 mil oficiais, 52 mil oficiais do ano passado, a gente está matando mais que 12 países em guerra. Isso é um indicativo importante, porque a ONU diz que um país em estado de guerra são 20 mil mortes ano. A gente está prendendo, é o quarto país a mais prender, são quase 500 mil pessoas presas nesse país, negro, pobre, periférico, descendente indígena, e por aí vai. A gente está destruindo os povos indígenas, é um etnocídio que está acontecendo aqui. Então, tudo isso, todo esse processo de repressão do Estado, a gente tem que ter claro, né? É para atender os interesses desse projeto. E aí, né, o ano que vem é um ano que vai coroar, porque antes, né, a lei antiterror, o que eu ouvia era que a lei antiterror iria ser transitória, logo no começo da lei antiterror, lá com a lei geral da Copa. Agora os caras estão dizendo não, vai ser permanente. E aqui com quem é criminalizado? Né? São os movimentos sociais. É por isso que os caras querem caracterizar o vandalismo como, né, um ato terrorista, entendeu? Então é por isso, porque, né, se a gente fizer qualquer coisa, se a gente derrubar uns pés de laranja da Cutralha, a gente vai ser terrorista. Se a gente arrancar umas sojas da Bung, a gente vai ser terrorista, e por aí vai, percebe? Se a gente conter, né, uma obra como Belo Monstro, a gente vai ser terrorista, e por aí vai. Ou seja, criminar cada vez mais para atender os interesses do capital é o que está na ordem do dia o ano que vem. É isso, né? Quando abrir o processo de Copa do Mundo, a gente vai ter, né, lutas, eu imagino que vai ter, porque esse ano, né, já teve, né, e não foi à toa esse processo, né, das insurgências da rua, não foi à toa, já tinha um processo de opressão, repressão
né, que as pessoas não aguentavam mais, né? Quem milita com direitos humanos, em movimentos sociais, sabia que era uma coisa insustentável. Como é que a população, como é que o povo não reagia? E aí é o seguinte, cada vez mais o sistema capitalista, sua estrutura está questionada. Tudo bem, a gente não consegue superar ainda, não sei, também não sei. Certo? Mas está questionada, né? E aí, nesse questionamento que essas estruturas estão passando, o que faz? Mais violência do Estado, mais terrorismo do Estado contra a classe trabalhadora. É isso que vai acontecer o ano que vem, eu não tenho dúvida disso. Perfeito. Bom, eu queria agradecer muito sua presença aqui hoje. É importante a gente abrir esse espaço para discutir a questão da desmilitarização da polícia e da política também. Mas antes, o microfone é teu. Fale o que sentir vontade. Muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer a vocês por esse espaço. Eu acho que, né, é um espaço importante. Vocês aqui, enquanto espaço de organização aqui de um setor importantíssimo da sociedade, que nesse momento, né, da luta de classe, que nesse momento foi importantíssimo nas jornadas de junho aí. Então eu queria agradecer vocês, mas que é importante que a gente tenha clareza, né? Todas as pessoas que estão ouvindo esse programa, que tenha clareza do momento que nós estamos passando. É um momento que o capitalismo nunca se sentiu tão à vontade para nos destruir, em todos os aspectos. Nunca se sentiu tão à vontade para nos controlar e tirar a nossa liberdade em nome dos interesses de um grupo cada vez menor, né? A gente sabe que o número de pessoas que detêm a maioria da riqueza nesse país é um número no mundo é muito pequeno, né? Cerca de 20 mil detém 40% da riqueza, é algo absurdo, inimaginável, né? E que essas pessoas não estão nada preocupadas, que o sistema capitalista não está nada preocupado com o que aconteça no planeta. Só um detalhe, está acontecendo, né, a Conferência do Clima, não sei se vocês estão acompanhando, né? O negócio está sendo tão descarado, tem um paquistanês, não lembro, que está em greve de fome desde o começo. Isso é há 10 dias lá, que é um representante do país, está em greve de fome com o descaramento dos países capitalistas. O que legitimava, por exemplo, né, muito essas discussões do clima era a presença das ONGs. Os caras se retiraram. E ONG se retiraram do debate que legitimava toda essa desgraça que acontecia. Se retiraram. Ou seja, esses caras estão pouco se lixando se vai aumentar o aquecimento global, se a calota polar vai derreter e vai aumentar 20 metros. Ou não, se vai haver desertificação ou não, se vai reduzir a água ou não, se vai morrer negro, indígena ou não, se vai ser preso filhos da classe trabalhadora ou não, né? Esses caras não estão preocupados e eles, né, para manter essa sua condição, cada vez mais nos criminalizam, né? Cada vez mais cerceiam as nossas vidas. Então é importante que a gente possa, né, se sublevar a essa situação que está sendo imposta para nós, né, cada vez mais, de forma cada vez mais acelerada, né? Então discutir a desmilitarização da polícia e da política é fundamental, e não esperem montar um comitê não, que inicie os debates, que inicie as conversas. Aqui a Casa Mafalda tem os contatos aí, faça os contatos aí conosco ou não, com outros grupos que estejam debatendo, mas o importante nesse momento é que a gente possa debater, né, que projeto de segurança pública que a gente quer. Porque discutir hoje, né, a desmilitarização da política e da polícia é muito anticapitalista, porque é o que estrutura hoje esse projeto de sociedade, né, que está sendo... que tem sido imposto, né, nesse último período, né, é com certeza a violência do Estado, e nós precisamos combatê-la, né, porque senão não vai adiantar depois quando a gente não tiver, né, mais liberdade para fazê-lo. Então o momento é esse. Então a gente precisa desmilitarizar a política e a polícia urgentemente. É isso, eu queria agradecer novamente vocês. Obrigado. Muito obrigado, meu velho. A gente vai fechar aqui. For real, you know the deal, this is uncut. What? Fuck all the bullshit, your time is up. For real, you know the deal, this is uncut. What? Fuck all the bullshit, your time is up.
Bomba en el sistema, bomba en la sociedad. Bomba libertaria, bomba por la libertad. Bomba en el sistema, bomba en la sociedad. Bomba libertaria, bomba por la libertad. Encapuchado entre las sombras se desliza como el viento. La noche es cómplice de su próximo encuentro. El material está completo y listo para detonar. Sin errores y sencillo, esto va a reventar. Este individuo no es ningún asesino, tampoco es terrorista, solo un joven idealista. Ropa oscura y con capucha, muy tranquilo al caminar. El paquete en la mochila, no hay prisa, con tranquilidad. Mirada atenta a los detalles, que nada salga mal. El objetivo está cercano, ahí está, esa es la sucursal. Nadie sabe quién es, pero su nombre es rebeldía. Su apellido es acción y lo apodan revolución. Entra y abre su mochila, ha colocado el paquete. Prende la mecha de su lucha, de su lado está la suerte. Corre veloz por entre calles, todo estaba bien planeado. Se escucha la detonación, objetivo logrado. Vidrios que vuelan en pedazos, fierros retorcidos, el lugar en llamas. Un golpe más al enemigo, propaganda por la acción. Esa es nuestra voz, la voz de entes nocturnos que buscan un cambio que pronto llegará. Trabajando todos juntos, la acción es individual, pero el golpe organizado. Bomba en el sistema, bomba en la sociedad. Bomba libertaria, bomba por la libertad. Bomba en el sistema, bomba en la sociedad. Bomba libertaria, bomba por la libertad. La noche perfecta, todos estamos listos, ya estamos preparados para el nuevo aviso. Un golpe libertario hace falta hoy a la iglesia, al ejército o el congreso. Mi espalda repleta de bombas caseras, tengo miedo a no saber qué es lo que me espera. Hemos llegado, prepárense todos ya, hay que dar el golpe a la brevedad. La esperanza colocada con mucho sigilo, no tenemos que ser vistos por el enemigo. Nervios, enojo y mucha tensión es lo que pasa en mi mente en esta situación. No importa, no temas, me dice Javier. Claro, somos pocos pero más fuertes que aquel. Lista está, ahora hay que correr. Caras encapuchadas, sabemos qué hacer. Entre cientos de casas nos debemos de esconder. Ya llega la policía, no hay que temer. La noche, preciada amiga, el edificio empieza a arder y en mi cara una sonrisa. El golpe se ha dado, objetivo destruido. Todos los libertarios vamos haciendo ruido. Llena oscuridad, nos vamos a retirar, no sin antes gritar: ¡viva la libertad! Bomba en el sistema, bomba en la sociedad. Bomba libertaria, bomba por la libertad. Bomba en el sistema, bomba en la sociedad. Bomba libertaria, bomba por la libertad. La muerte dice que me ama, porque sabe que estoy vivo. Somos puros, porque somos puros los que no tenemos amos. Para el compañero Mauricio Morales, los compañeros de Chile, México y el mundo. Todas as informações, as edições e os contatos do Frequência da Mata estão disponíveis no desobedienciasonora.com. Lembrando que todas as edições do podcast são gravadas aqui na Casa Mafalda. O site da Casa Mafalda é casamafalda.org. Lembrando também que todas as edições do Frequência da Mata rolam na Rádio Ponto Alternativo de Fortaleza. E para acessar essa rádio, radiopontoalternativo.com.br. Aqui é Fernando Konezuki e ficamos com mais uma edição do Frequência da Mata.